Acordou. A mão já foi no celular, o café já tá na xícara, a cortina segue fechada. 3 gestos no automático. E nos primeiros 60 minutos, eles decidem se o seu corpo queima gordura ou trava. Esses 60 minutos têm um nome na ciência, e o que acontece dentro deles começa antes de você perceber. Você está no canal N. Eu sou o Dr. DVD. E aqui a gente vai entendendo o que não entende sobre ciência, saúde, corpo e mente humana. Quase todo mundo acredita que emagrecer é uma conta do dia inteiro. O que você come no almoço, se você pulou ou não a sobremesa, quantos passos o relógio marcou à noite. E essa conta importa sim, mas ela começa a ser fechada no momento que você nem trata como decisão. A primeira hora, depois que o despertador toca. Porque existe uma janela, logo ali no começo do dia, em que o seu corpo está mais reativo do que em qualquer outro horário. É quando ele decide se vai usar energia a favor ou guardar gordura por precaução. E ninguém te avisou que essa janela existe. Você atravessa ela no piloto automático, sem saber que cada gesto da rotina matinal conversa com a sua química interna. Nos próximos minutos eu vou te mostrar o que é essa janela, por que ela tem tanto peso e as 5 coisas simples que acontecem nela. Não é dieta, não é protocolo rígido. É entender o que o seu corpo já está tentando fazer às 6 da manhã e parar de atrapalhar. Quando você dorme, o cortisol cai. Faz sentido. O corpo está em modo de descanso, sem demanda de energia. Mas algo curioso acontece nos minutos finais do sono. Antes mesmo de você abrir os olhos, o seu cérebro começa a preparar o despertar. E o sinal químico desse preparo é um salto de cortisol. Esse salto tem nome. Chama-se Cortisol Awakening Response, ou resposta do cortisol ao despertar. Nos primeiros 30 a 45 minutos depois que você acorda, o cortisol sobe num pico rápido e previsível. Não é estresse. Não é o cortisol ruim de que todo mundo fala. É um cortisol programado, agendado pelo seu relógio biológico, com uma função clara: te tirar da cama com energia, mobilizar açúcar no sangue, acordar o foco e ligar o metabolismo para o dia. Repare na diferença. O cortisol crônico, que se acumula com estresse ao longo de semanas, esse de fato engorda e inflama. Mas a resposta do cortisol ao despertar é outra coisa. É um pulso curto, matinal, que deveria subir, cumprir a função e descer. E aqui está o ponto. Esse pico programado é uma oportunidade, e a maioria das pessoas, sem querer, gasta ele do jeito errado. Pense na resposta do cortisol ao despertar como a ignição de um carro. Ela existe para dar a partida. O que você faz nos minutos seguintes decide se o carro anda suave ou se o motor já começa o dia afogado. As 5 ações que vêm agora são exatamente isso. A diferença entre dar a partida certa e atrapalhar a própria ignição. Você passou de 6 a 8 horas sem beber uma gota de água. Respirou a noite inteira, suou um pouco e acordou com o corpo levemente desidratado. Isso não é detalhe. Quando o sangue fica mais concentrado pela falta de água, o corpo lê isso como uma pequena ameaça e libera mais cortisol para compensar, em cima do pico que já estava programado. Beber água logo ao acordar ajuda, mas só água pura, em jejum, às vezes não resolve por completo, porque o que reidrata de verdade são os minerais junto: sódio, potássio, magnésio. São eles que ajudam a água a entrar nas células em vez de passar reto. Com o equilíbrio de minerais restaurado, o sinal de alarme baixa e aquele cortisol extra de compensação não precisa acontecer. Não vou te dar uma quantidade exata, porque ela varia de pessoa para pessoa. O princípio é o que importa. Reidratar com minerais antes de qualquer outra coisa dá ao corpo a base para começar o dia sem disparar um estresse químico que você nem sentiria. Existe uma coisa que a luz da manhã faz com você que nenhum suplemento faz, e ela é de graça. No fundo dos seus olhos, existem receptores especiais. Eles não servem para enxergar. A função deles é só uma: detectar luz e avisar o relógio central do seu cérebro que o dia começou. Quando a luz solar entra por esses receptores nos primeiros minutos da manhã, esse relógio se ajusta. E é ele que comanda o horário do seu pico de cortisol.
Aqui está o detalhe que quase ninguém conecta. Se você acorda e a primeira luz que seus olhos recebem é a tela do celular, dentro de um quarto de cortina fechada, o relógio não recebe o sinal certo. O pico de cortisol perde a hora. Ele pode chegar atrasado, e isso bagunça quando você sente fome, energia e sono ao longo do dia. A luz natural nos olhos logo cedo é o jeito mais barato de ancorar esse relógio. Não precisa encarar o sol, e nem dá para prescrever um número exato de minutos, porque depende do céu, da estação, de onde você mora. O princípio é simples. Abra a cortina antes de abrir o aplicativo. Deixe a luz de fora chegar nos seus olhos antes da luz da tela. Se o canal faz sentido para você, deixe o like agora. Isso ajuda o algoritmo a levar esse conteúdo para mais gente que precisa entender o próprio corpo. E se inscreve. Essa aqui vai contra tudo que parece certo, mas é a que mais muda o jogo. O café logo ao acordar, naquele primeiro instinto da manhã, pode estar trabalhando contra você. A cafeína funciona bloqueando uma substância no cérebro chamada adenosina, que é o que te dá a sensação de cansaço. Acontece que na primeira hora da manhã, você já tem um estimulante natural circulando, o próprio pico de cortisol da resposta ao despertar. Quando você joga a cafeína em cima desse pico que já está no topo, dois problemas aparecem. O corpo tende a suprimir parte do próprio cortisol natural, e você cria uma dependência. O café vira muleta para um efeito que o seu corpo daria de graça. A ciência sugere deixar o café para um pouco mais tarde, quando o cortisol natural já começou a cair. Aí a cafeína entra para preencher a queda, em vez de atropelar o pico. O resultado é uma energia mais estável, sem aquele tombo do meio da manhã. Não é parar de tomar café, é uma questão de hora. Adiar o primeiro gole por um tempo depois de acordar deixa o seu próprio sistema fazer o trabalho dele primeiro e usa a cafeína para o que ela é boa de verdade: segurar a energia quando o pico natural vai embora. Não estou falando de treino. Não é academia. Não é suar a camisa antes das 7. É movimento leve. Uma caminhada curta. Alguns minutos de pé no quintal. Descer e subir a rua. Quando os músculos se ativam, mesmo de leve, eles abrem portas para o açúcar do sangue entrar nas células sem depender tanto de insulina. É como se o movimento destravasse uma entrada extra. De manhã, isso significa que o açúcar que está circulando, mobilizado pelo cortisol, é usado como energia em vez de ficar sobrando. E um movimento leve faz isso sem suprimir o pico do despertar, que ainda está cumprindo a função dele. Quem viu o vídeo sobre resistência à insulina já entende a conexão. Quanto mais sensível à insulina o seu corpo está pela manhã, melhor ele processa a energia o dia inteiro. O ponto não é gastar caloria, é sinalizar para o corpo que o dia começou e que ele pode usar a energia que tem em mãos. Se você está gostando desse vídeo, se inscreve no canal. Toda semana vamos trazer temas sobre ciências, corpo, mente, saúde e comportamento humano. A gente se vê por aqui. Voltamos ao começo. Ao gesto mais automático de todos. A mão que pega o celular antes mesmo de o corpo sentar na cama. O problema não é só a luz da tela, que já vimos. É o conteúdo. Uma notificação ruim, uma mensagem de trabalho, uma manchete, um comentário. Em segundos, isso ativa o circuito de alarme do cérebro, aquele que dispara o cortisol de estresse, o tal cortisol ruim. E ele dispara justo em cima do pico natural que ainda está acontecendo. Os dois se somam, e o corpo é jogado num pico de estresse de verdade, antes mesmo de você levantar. É por isso que tanta gente acorda já cansada, já tensa, sem saber o porquê. A primeira coisa que entrou no cérebro foi um gatilho de estresse, e o ciclo de despertar nem tinha terminado. Você sequestrou a própria manhã sem perceber. Adiar a tela por um tempo depois de acordar não é desligar do mundo. É dar ao seu corpo a chance de fechar o ciclo do despertar do jeito que ele foi programado para fechar. Deixar o pico subir, cumprir a função e começar a descer, antes de você convidar o estresse do mundo para dentro da cabeça. Repare no que essas 5 ações têm em comum. Nenhuma delas é uma dieta. Nenhuma é um remédio. Nenhuma é difícil. Reidratar com minerais, deixar a luz entrar, esperar um pouco para o café,
mover o corpo de leve, segurar a tela. Tudo isso cabe nos primeiros 60 minutos, e cada uma custa menos de 2 minutos de atenção. E elas não funcionam porque eu disse que funcionam. Funcionam porque cada uma conversa com um mecanismo real que o seu corpo já executa todo dia. A janela da resposta do cortisol ao despertar existe com ou sem você. A única pergunta é se você vai trabalhar a favor dela ou contra. Uma ressalva honesta. A ciência aqui aponta princípios, não receitas. Eu não te dei quantidade exata de água, nem minutos de sol, nem tempo de caminhada, de propósito. Esses números variam de corpo para corpo, e quem promete o número mágico geralmente está vendendo alguma coisa. O que a evidência sugere é a direção. O que fazer e por que faz sentido. O quanto você ajusta sentindo o seu próprio corpo e com orientação profissional se tiver alguma condição de saúde. O cortisol começa a subir antes de você abrir os olhos. O cérebro prepara o despertar ainda no sono, e o pico chega nos primeiros 30 a 45 minutos depois que o despertador toca. Esse pico tem nome: Cortisol Awakening Response, e ele decide, todos os dias, se você vai usar energia ou acumular gordura. No fim das contas, a primeira hora do seu dia não é um detalhe que se resolve no piloto automático. É uma das janelas mais decisivas que você tem, e ela se repete todas as manhãs, de graça, esperando que você apareça. Você não precisa mudar tudo amanhã. Escolhe uma. Talvez abrir a cortina antes do celular. Talvez segurar o café por um tempo. Uma manhã, uma ação. O corpo responde mais rápido do que você imagina. E se essa conversa sobre como o corpo processa energia te pegou, vale ver 2 vídeos aqui do canal que se conectam direto com este. O primeiro é sobre resistência à insulina, que é exatamente a sensibilidade que o movimento da manhã melhora. O segundo é sobre a apneia do sono, porque a qualidade da noite é o que prepara o terreno para o despertar funcionar como deveria. Os 2 completam o quadro de como o seu metabolismo trabalha enquanto você nem percebe. Amanhã o despertador vai tocar de novo. E agora você sabe o que está em jogo nos 60 minutos seguintes.